Queridos, a fé cristã, ela é uma fé essencialmente relacional. Ela nos orienta em Jesus Cristo a termos boas relações com Deus e com as pessoas. Jesus, ele resume as obrigações cristãs, vamos dizer assim, a 2 atos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, no cristianismo, nós não temos rituais, temos a ceia e o batismo. A ceia é um memorial, que na igreja primitiva era uma grande refeição, e o batismo, que é um momento simbólico de entrada, um rito de passagem, de entrada para essa nova vida em Cristo. Mas é uma prática esvaziada de rituais, de práticas obrigatórias. Ela é essencialmente uma proposta relacional, da gente se relacionar com coerência com as pessoas e com coerência com Deus. E aí, quando a gente pensa na relação com Deus, Jesus, ele aponta para a gente um modo de perceber Deus que orienta a vida da gente, que é perceber Deus como Pai. A figura de Deus como Pai já existia no Antigo Testamento. Os profetas chamavam Deus de Pai da nação. Com Jesus, o Deus Todo-Poderoso é apresentado como o Paizinho, a quem eu tenho pleno acesso, aquele com quem eu tenho plena liberdade de interagir, de apresentar-me diante dele, Deus como Pai. Portanto, é absolutamente fundamental na nossa vivência cristã entender Deus como Pai. Mas que Pai? Porque se for parecido com o meu pai, vai ser diferente do modo como o Paulo teve um pai, Ou Luizão, ou Tamires, ou Marcos, seja lá quem for. Cada um de nós teve uma experiência paterna que é diferente. Que tipo de pai a gente se refere quando a gente fala de Deus? Porque a gente pode falar, dependendo da pessoa, de um Deus ausente, porque para muitos o pai é ausente. De um pai rigoroso que manda e não ouve. De um pai que impõe. De um pai profundamente acolhedor. De um pai que não sabe dizer não. Entende? Que podem ter vários olhares sobre a paternidade. E não cabe a mim ou a você colocar conteúdos, porque quem desenvolveu essa ideia foi Jesus. Então, cabe olhar para Jesus e perceber que modelo de pai que Jesus apresenta como referenciando Deus. E aí eu quero ler com vocês uma parábola em que claramente Jesus ele constrói essa parábola colocando o pai em questão. É aquela parábola do filho que se perdeu e volta, equivocadamente chamada de filho pródigo, porque a questão não é dele ser gastador, é a ideia de que ele se perdeu por escolhas próprias, mas ele retorna, assim como a moeda, e a ovelha, nas 2 parábolas anteriores a essa, ainda no capítulo 15 de Lucas. Então, vamos ler em Lucas 15, a partir do verso 11, a ideia que Jesus apresenta do Pai, que nitidamente aqui simboliza Deus. Então, diz assim, olha, Jesus continuou porque ele já tinha contado as 2 parábolas, da ovelha perdida e da moeda, da dracma perdida. Agora ele fala do filho perdido.
Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, anel de pertencimento, em que com isso era reconhecido como proprietário, né? Então é essa ideia de importância e de reconhecimento de pertencimento. Coloquem os calçados em seus pés, porque era algo próprio de quem tinha uma condição melhor naquela época. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vão fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Perceba que tipo de pai é apresentado nessa parábola. Que é possível que não seja a figura do teu pai, mas é a figura que Jesus apresenta para Deus, o nosso Pai. Primeiro, é um pai que dá liberdade, com todas as consequências ruins que isso pode trazer. É um Deus que traz liberdade, que te dá liberdade. Porque esse filho, ele pede algo que hoje já seria percebido como equivocado. Imagine na sua casa se isso acontecesse. Caso tenha dinheiro, né, para repartir. Né? Então, imagine. Nessa época, onde os valores eram mais rígidos, você pedir parte da sua herança era era um desrespeito completo. É como que se desejasse a morte do pai. Porque os filhos tinham a responsabilidade, é certo que o filho mais velho tinha a responsabilidade de cuidar do pai, mas isso acabava também envolvendo toda a família. Ele falou assim: eu não quero saber de cuidado nenhum, eu não quero nenhuma responsabilidade com nada disso, eu quero usufruir do meu dinheiro, e acabou.
Esse pai, ele tinha todos os motivos para dizer não. Primeiro, porque quando esse pai age assim, é óbvio que ele se coloca numa posição de humilhação social. Porque todo mundo criticaria um pai desse. Se essa moda pega, compromete toda a estabilidade familiar, que gira em torno do pai. Sociedade patriarcal. Gira em torno do pai. A unidade da família passa pela figura do pai. Nem só a morte do filho mais velho, por aí vai. Quando esse filho faz isso, ele está desvalorizando a família, ele está desprezando. Não é igual hoje, né, que a gente tem filho que mora numa cidade, filho que mora em outro estado, em outro país. Não era assim. As pessoas moravam naquela região. Até porque era muito mais perigoso, né? Assim, você não podia sair viajando. Então, assim, você fazer isso é romper com a família. E esse pai, obviamente, foi alvo de críticas sociais. Qualquer pessoa falaria, você está errado. Além do que, você sabe que seu filho vai fazer besteira. Porque ele vai chegar numa região ou outra, e ele vai ter que gastar muito dinheiro para sobreviver, porque ele é um estrangeiro. Ele é um estranho. Diferente de hoje, que as coisas têm contratos, né? Nessa época, não. Você é uma pessoa que chega e você não tem credibilidade. A credibilidade é de boca. Você é filho de quem? Você vai para um outro local, você é filho de quem? De ninguém. Hoje, não. Se você vai para um local, você vai contratar um negócio, vão buscar se você tem ficha, se tem passagem na polícia, se está no SPC. Tem como fazer essa verificação. Nessa época, não. É boca. É fulano que indica fulano, que conhece fulano. Então, a chance dele dissipar esse recurso é grande e fazer besteira. Então, esse pai tinha todos os motivos para segurar e coibir a saída. Mas perceba, o pai que Jesus apresenta é um pai que dá liberdade, inclusive para a gente fazer besteira. E não dá para dizer que a besteira que o filho fez foi porque Deus quis. Não dá para falar que a besteira que o filho fez foi porque o pai quis. A besteira que o filho fez foi porque o filho quis. Entende? Deus, aqui na figura, né, do pai, dá liberdade. Eu e você, a gente usa essa liberdade para bem ou para mal. E a responsabilidade é nossa. Entende? E Deus nos dá essa liberdade. Percebam como é desafiadora essa liberdade, porque é difícil a gente fazer isso com quem a gente ama mais próximo, né? Mais próximo de nós, né? Filhos e outras pessoas mais. Dar liberdade para o outro fazer o errado é desafiador. Deus é apresentado como um pai que dá liberdade. E aí esse filho cai na real, fala assim, estou passando fome, eu quero comer uma comida horrorosa que é dada para os porcos, porque não tem nada melhor para eu comer, e mesmo assim eu não consigo comer. E percebam, estou com saudade do meu pai, gente, que besteira que eu fiz, aquele abraço do meu pai, nada disso. Tem nada disso aqui. Estou passando fome e os empregados comem melhor do que eu. Estou arrependido do que eu fiz, porque estou pobre, passando fome. E volta. Com o discurso pronto. Não mereço mais ser chamado teu filho, porque eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Me trata como um empregado. Se fosse na nossa leitura, é um arrependimento meia boca. É um arrependimento pelas consequências. Se ele tivesse ido e ganhado o dobro de dinheiro e não tivesse passando fome, talvez não voltasse. A condição o motivou a querer voltar. Aí esse pai
que socialmente é percebido como bobo, tolo, por ter feito o que fez, ele é, pela segunda vez, socialmente criticado. Porque ele faz o que socialmente não se faz. Diz o texto, olha o que diz, o pai corre em direção ao filho. Isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é indigno. O pai não corre em direção ao filho. O pai fica lá, o filho está vindo, ele fica parado, é o filho que tem que correr. Porque tem uma hierarquia. Esse pai ignora as hierarquias sociais. Ignora. É que para a gente isso não faz nenhum sentido, né? O pai correr em direção ao filho, que legal. Mas nesse contexto social, o pai correr em direção ao filho dá um péssimo exemplo à sociedade, porque é uma ruptura dos padrões sociais, de dignidade. Esse pai se colocou numa posição de indignidade pela segunda vez. Aí chega o filho com um discurso pronto e fraco. E fraco, vamos convir. Pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me trata como empregado. O pai nem ouve. Ele está tão feliz que ele acolhe as contradições e as poucas razões do filho. Desde que eu ouço que eu leio essa parábola, eu sempre achei isso muito assim, que há? Um discursinho muito frágil desse filho, muito sem sentimento, sem arrependimento. É muito prático, pragmático. Eu estou com fome, eu não quero mais passar fome. Vou lá para ser um empregado do meu pai, que eu vou me dar bem, melhor do que eu estou aqui. O pai acolhe esse filho a despeito disso. É lindo, porque assim, na construção da parábola, porque é uma história contada por Jesus. Na construção da parábola, se Deus não acolhesse as nossas contradições, na parábola teria que ser contada que o filho tinha se arrependido, de fato. Não pelas consequências, mas pelo ato feito. A parábola não narra esse arrependimento profundo. Mesmo assim, esse pai se humilha, corre em direção ao filho, restitui o filho a tudo que ele tinha, sem merecer nada, porque torrou o dinheiro todo, dá ao filho a dignidade de filho. Não sei como seria essa questão de herança depois, provavelmente ficaria toda herança com o filho mais velho, mas isso é outra história. Mas enquanto tivesse ali, ele viveria como um filho, cheio das possibilidades disso. E esse pai só quer saber de abraçar esse filho, de acolher esse filho e de festejar com esse filho. Perceba, o pai que é apresentado por Jesus é um pai que dá liberdade e que acolhe, a despeito das nossas contradições, apesar das nossas divisões internas, apesar da gente querer e não querer, apesar de eu dizer, eu nunca mais faria, mas às vezes sentir saudade do que fiz, de equivocado, de erro. Apesar dessas contradições que permeiam eu e você, no nosso fazer cotidiano, que é a experiência de todos nós, infelizmente, de ver se repetindo em nós, corriqueiramente, o que a gente não concorda com a gente, o que a gente faz. De perceber em nós o erro
recorrente por anos. E esse Deus, se fosse coerente, não acolheria esse filho. Assim como se Deus fosse coerente, não te acolheria. Esse Deus dá liberdade, mas no momento em que você se movimenta em direção a Ele, Ele te abraça e te restitui a uma condição de dignidade. Não porque o seu arrependimento é o máximo, não porque você agora está performando espiritualmente, não. É porque você estava perdido e voltou. Voltou todo comprometido. Doença pelo corpo, faminto, feio, adoentado, incoerente. Ele abraça, corre em direção, abraça, restitui e festeja. Esse é o Deus que acolhe as contradições e se abre completamente ao acolhimento. É interessante perceber que Deus, ele não expõe rigores, só amores, nesse encontro com o filho que estava perdido. Ele não chega e dá lição de moral a filho. Olha só, antes de qualquer coisa, meu filho, isso. Esse pai fala assim, olha, que bom que você voltou. E aí, óbvio, em algum momento, as conversas se teriam, de ajustes. Mas que bom que você voltou. E se celebra a volta. A gente, às vezes, tem uma prática e uma ideia de Deus, de um Deus meio justiceiro, e um Deus que é muito rigoroso. E às vezes a gente é mais rigoroso do que Deus. Mais rigoroso do que Deus. A gente desconfia dos outros, até na sua sinceridade de espiritualidade, porque o outro tem um comportamento equivocado, errado mesmo em algumas coisas. Mas se assim o fosse, quem estaria dentro? Deus acolhe apesar das nossas incoerências. Lógico, esse filho viu e foi em direção ao pai. Eu vou. Todo incoerente e todo comprometido. Envergonhado. Ele ganhou um monte de dinheiro, torrou tudo. Tudo. Mas ele vai. E o Deus, que é o Pai que Jesus apresenta para mim e para você, ele não humilha, não espizinha, não pisa, acolhe e levanta. E aí o filho mais velho reclama. Meu Deus, pai, estou aqui trabalhando, ele fala que igual um escravo. Para falar isso é que tem uma relação ruim, né, com o pai, porque o filho não é escravo. Talvez o filho não saiba nem entender o que seria escravo, né? Porque ser escravo é terrível. Não era isso que ele vivia. Mas ele tem uma fala absolutamente desrespeitosa com o pai. Novamente, o pai se humilha, socialmente falando, correndo em direção ao filho, e o pai se humilha, porque também foi um erro, socialmente falando, ele ir em direção ao filho perdido. Ao filho mais velho. Porque o que esse filho mais velho fez foi desonrar o seu pai. Entende? O pai, que é o chefe da família, institui. É festa. E o filho mais velho fala, não quero saber dessa festa. É uma afronta. É uma afronta. É dizer que esse pai não vai ser ouvido por mim. É um confronto mesmo. É um confronto de autoridade. Eu não reconheço esse pai, eu não respeito esse pai.
E aí esse pai se humilha mais uma vez, se humilhou pelo filho mais novo, agora se humilha pelo filho mais velho e fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Agora, se você não sabe fazer festa, o problema é seu. Esse filho que foi embora, eu tinha que fazer uma festa para ele, porque ele voltou. Você podia ter feito um monte de festa aí, ó, com seus amigos. Você não fez porque você não sabe fazer festa, você não sabe usufruir da presença do Pai. Você não sabe usufruir do que o Pai lhe proporciona. Porque está tudo aí. Está tudo aí. Esse filho mais velho, que na parábola corresponde àqueles líderes religiosos, é esse povo endurecido, que acha que com Deus se ganha favores pelos rigores. Com Deus não se ganha favores por conta dos rigores. Com Deus se ganha favores porque acolheu os amores de Deus. Entende? Eu não me faço por merecer os favores de Deus. Os favores de Deus, como esse filho mais novo não merecia a festa, e hipoteticamente o filho mais velho merecia, e quem recebeu a festa foi o filho mais novo e não o filho mais velho, porque no reino de Deus, o Pai que governa esse reino não exige de mim, de você, os rigores. Exige a entrega, a presença, o envolvimento com Ele, que se expressa num desejo real e sincero de colocar Deus em toda a vida, como referência de toda a vida, né? Amar Deus sobre todas as coisas. E o único modo que eu tenho de expressar o amor a Deus, como ensinou Jesus, é amando as pessoas. É o único modo que eu vou falar assim: como que você expressa o amor a um de nós aqui? A gente se expressar é cuidando um do outro. Com Deus eu não tenho que fazer nada por Deus. O que eu vou fazer por Deus? Cantar? Eu cantar para Deus se alegrar com o meu canto? Nem vocês se alegram com o meu canto. Né? Assim, a qualidade do meu canto não tem como suscitar Deus. O que eu faço não tem isso. Jesus ensinou: o que eu posso fazer que expressa o amor a Deus é amando as pessoas. E colocando Deus como referência de toda a minha vida. É isso. Não tem práticas que me façam entrar na graça de Deus. Eu entro na graça de Deus porque Ele me ama. E porque eu não saio de perto. Porque eu quero ficar perto de Deus, eu quero usufruir da vida que Deus me dá. E os mandamentos de Deus são esses modos de viver que me permitem usufruir da festa de Deus. Analise os mandamentos. Os mandamentos não são rigores para te oprimir. São caminhos abertos para viver. Veja qualquer mandamento. É um impulsionar para a vida. Para a vida para si e para a vida para o outro. O mandamento é isso. E aí, meus amados, saiba, o Pai que Jesus revelou, que é o nosso Deus, é um Deus que te dá liberdade, que acolhe apesar da sua incoerência, e está pronto a te dar uma vida digna. Que a gente saiba usufruir isso. Que a gente saiba. Que a gente não tenha uma ideia de Deus daquele que olha julgando. Que a gente também não tenha um olhar do Deus
que acolhe qualquer coisa, porque qualquer coisa nos faz mal. Deus tem um compromisso com a nossa vida. Por isso a importância de ficar perto dele, porque é ele que sabe os bons caminhos da vida. Você não consegue vivê-los integralmente. Você o vive em incoerências. Pior para você. Mas Deus não sai de perto, apesar dessas incoerências. É você que vai se afastando, vai prejudicando sua vida, mas Ele está pronto a te acolher, a despeito das suas coerências. Que a gente entenda esse Deus que a gente serve, que é chamado de Pai. Pai que acolhe, Pai que ama, Pai que dá conta das nossas incoerências. E que a gente aprenda com Ele e busque viver assim com os outros também. Deus, eu te agradeço por tua graça, te agradeço pelo teu amor e peço que o Senhor nos abençoe, Deus, que o Senhor nos conduza, que a gente aprenda o Pai que o Senhor é. Que isso faça sentido e produza vida em todos nós, Pai. Tem misericórdia de cada um. Eu peço que a tua paternidade, que é tão amorosa, que parece até uma mãe e um pai bom, eu peço que essa visão do Senhor nos liberte, produza paz, vontade de viver e a certeza da tua amizade, do teu carinho e da tua condução, Pai. Eu peço que essa semana seja uma semana abençoada, orientada, que a gente busque viver essa boa relação contigo e com as pessoas. Dá-nos a coragem e a graça suficiente, Pai. É o que eu te peço por Jesus, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos conduza nos caminhos dele. Amém.